Muito bom dia, caros telespectadores. Hoje no Manhã Viva vamos aprofundar uma temática que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente os idosos. As pessoas que enfrentam este desafio de uma condição silenciosa, mas muitas vezes debilitante. As doenças do movimento, com foco particular na doença de Parkinson. Como disse o neurologista Oliver Sacks, o movimento é uma mensagem do cérebro ao corpo, uma coreografia que revela a nossa essência. Portanto, quem o disse foi o neurologista Oliver Sacks, em O Homem que Confundiu a Sua Mulher com um Chapéu. Vamos então procurar saber como é que estas doenças afetam o nosso corpo, a mente e o espírito, e também quais as terapias mais avançadas que hoje oferecem esperança e qualidade de vida. E para isso vamos ter aqui, para conversar connosco, a neurologista doutora Ana Castro Caldas, a quem eu já dou as boas-vindas. Muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. As doenças do movimento, como a Parkinson, representam um conjunto de patologias neurológicas que comprometem a coordenação, o equilíbrio e a mobilidade. São condições que muitas vezes levam a uma perda de autonomia, afetando não só o corpo, mas também a esperança e a fé de quem as enfrenta. A ciência evolui rapidamente. Terapias avançadas, como a estimulação cerebral profunda, oferecem novas possibilidades de tratamento. Contudo, é fundamental compreender que, além do rigor científico, há também uma dimensão espiritual que sustenta e fortalece quem vive com estas doenças. E como é habitual neste programa, não começamos sem entregar este tema, este programa, hoje, às mãos de Nossa Senhora, ao seu Imaculado Coração, para que ela também possa interceder por estas pessoas, não é? Por estes doentes com Parkinson. E as demais doenças neste âmbito neurológico. Então rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A esperança de vida na medicina avançada deve sempre caminhar lado a lado com a esperança espiritual. Como nos ensina a fé católica, Deus é a nossa esperança. Já diz em Romanos 15:13. E essa esperança dá-nos força para enfrentar a doença com coragem e serenidade. A oração, a comunidade de fé e a entrega confiante ao amor divino ajudam a construir uma resistência interior que complementa o tratamento clínico. E nesta nosso início de conversa, a Ana, ia pedir-lhe que nos explicasse o que é a neurologia e quais as patologias que trata. A neurologia é uma especialidade médica, aqui é a especialidade mais interessante de todas as especialidades médicas, na verdade, porque investiga e faz o diagnóstico, acompanha os doentes e obviamente que trata os doentes com patologia neurológica. E, portanto, a patologia neurológica são doenças que afetam o cérebro, a medula e os nervos periféricos. Portanto, neste momento a neurologia de facto evoluiu bastante em duas áreas. As doenças cerebrovasculares, portanto o AVC teve neste momento um tratamento muito avançado no tratamento agudo dos doentes que se apresentam ao hospital com sintomas recentes, e depois também nas doenças desmielinizantes, a famosa esclerose múltipla. E houve uma grande progressão, grandes progressos do ponto de vista de investigação e do ponto de vista terapêutico. Mas a verdade, a doença que mais cresce é de facto as doenças neurodegenerativas, em especial a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Sim. E portanto não sabemos bem porquê, mas de facto há assim quase como se fosse uma pandemia de novos casos em todo o mundo, e como disse bem, é uma doença das idades geriátricas, mas cada vez mais afeta pessoas mais novas, não é? E isso é um problema. Sim. Não sabemos bem exatamente a causa. Mas de facto é uma coisa que nos preocupa bastante. Nos próximos anos vamos ter muitos doentes com estas patologias degenerativas e que vai afetar bastante a sociedade, parte económica também, mas obviamente o doente em si. Quais são as principais características que distinguem a doença de Parkinson de outras doenças do movimento?
A doença de Parkinson é uma doença, como há um bocadinho disse, uma doença degenerativa e que causa lentidão motora. Portanto, esta é assim a principal característica de um doente com doença de Parkinson. Depois pode causar rigidez, pode causar o famoso tremor, embora nem todos os doentes com doença de Parkinson tremam. É um tremor muito típico de repouso e a doença tipicamente começa de um lado. E à medida que a doença progride, começa a afetar, começa a trazer outros problemas, nomeadamente as alterações da marcha, as alterações da postura, a instabilidade postural. Mas o que distingue essencialmente a doença de Parkinson de outras doenças do movimento é esta lentidão no início da doença muito assimétrica. E que afeta ao lado direito ou ao lado esquerdo, pode acontecer um bocadinho diferente dos dois lados, mas que é isto que desperta assim o diagnóstico. É uma assimetria, os doentes tipicamente descrevem uma dificuldade na escrita, a letra começa a ficar muito, muito pequenina, começam a sentir que na marcha o balanceio não é simétrico, não é igual, portanto o braço fica mais preso. Sim. E podem sentir de facto uma redução da destreza manual. Não é? Começam a sentir-se mais lentos, começam a precisar mais de tempo para fazer as suas atividades, começam a ficar pouco expressivos. E depois pode haver outras alterações. Nós temos muito isto, uma doença motora do movimento, sim. mas também pode, na verdade, os primeiros sintomas podem ser sintomas não motores, nomeadamente as alterações do sono, pessoas que encenam os próprios pesadelos, os próprios sonhos durante a noite, pessoas que começam a ficar muito presas dos intestinos. Isto pode começar décadas antes do aparecimento dos sintomas motores. E, portanto, fazendo uma história durante uns minutos, a perder com o doente e com a família, neste momento, mulher, com o marido, é muito importante perceber tudo isto e como é que as coisas têm progredido. Muitas vezes é fácil fazer o diagnóstico logo na primeira consulta, e nós neurologistas temos o péssimo hábito de fazer os diagnósticos na rua, não é? E muitas vezes na sala de espera também fazemos, não é? Portanto, há coisas, obviamente, há diagnósticos mais fáceis do que outros. Há doentes em que nós mantemos a dúvida diagnóstica durante um tempo, mas a verdade é que quando o doente se apresenta à consulta já tem estes sintomas motores. Hoje em dia, não é? Hoje em dia as pessoas procuram o médico mais cedo e, portanto, o que nos ajuda a fazer o diagnóstico é isto. Portanto, a história, depois a avaliação direta do doente, perceber se de facto este provocar um bocadinho o tremor, perceber como é que é o tremor. Muitas vezes os doentes já trazem uns filmes para mostrar, isso é importante, isso ajuda-nos no diagnóstico. E depois o exame objetivo, que é isto, é ver a rigidez, a lentidão, avaliar a marcha e depois assumimos um diagnóstico. Esta parte é importante, nem todos os médicos fazem isto, que é uma mensagem importante. É importante assumir um diagnóstico e depois tratar. Não é? Pois, porque isso também sem diagnóstico a pessoa também se sente perdida. Não é? Exatamente, isso é um problema, sim. Como é que podemos identificar os primeiros sinais desta doença? Foi isto que falámos agora, não é? Portanto, para quem está lá em casa, não é? E que se calhar já tem estas dúvidas, haver esta assimetria, haver o aparecimento de um tremor que começa muito nos dedos, nos primeiros dedos. É um tremor tipicamente de repouso, não é mandatório, mas o tremor mais característico é um tremor de repouso. Portanto, a pessoa está a ver televisão, está deitada e começa a tremer. É um tremor assim mais amplo. Esta dificuldade na escrita, na assinatura, na escrita de textos, a letra começa maior e depois começa a ser progressivamente mais pequena, na própria linha. Esta dificuldade em investir, em colocar os braços na camisa, isto também é uma manifestação frequente. Esta anteflexão do tronco, de uma postura um bocadinho fetida para a frente. E esta voz começa a ficar um bocadinho mais baixa também. As pessoas muitas vezes começam a dizer que têm dificuldade em perceber, muitas vezes ao telefone. E a pessoa fica de facto pouco expressiva. A pele muitas vezes fica mais brilhante, é uma dermatite borreica e ficam pouco expressivos, pestanejam menos os olhos. Portanto, são assim os primeiros sinais que devem, obviamente, nesta altura, procurar ajuda, não é? E nessas dúvidas devem, de facto, procurar um neurologista ou médico de família. Exato, e estar atento aos sinais de alerta, não é? Esses são os sinais de alerta que precisamos de começar a ter em sensibilidade do que estamos a observar, não é? Quais são os fatores de risco que estão associados ao desenvolvimento de Parkinson? Há fatores de risco relativamente bem estabelecidos, embora não se saiba exatamente a causa da doença. Como disse há bocado, portanto, parece que há um conjunto de fatores que protegem e outros que promovem a doença. E isto acontece no ponto de vista ambiental, como também no ponto de vista genético. Portanto, há de facto neste momento, por exemplo, a exposição aos pesticidas, uma coisa que está bem documentada, e por isso é que nós achamos, provavelmente esta será das causas mais importantes, porque se nós olharmos para os últimos 40 anos, tem muito a ver com a industrialização e com a produção, né, de alimentos depois da Segunda Guerra Mundial. Isso foi assim aquilo que, do ponto de vista ambiental, mais mudou. E, portanto, de facto, há uma relação direta entre a exposição de alguns pesticidas e o desenvolvimento da doença de Parkinson.
Mas depois também esta parte genética é relevante. Portanto, o cenário mais provável é que haja de facto este equilíbrio entre os fatores que promovem o desenvolvimento da doença e aquilo que protege. Não é? E quando há este desequilíbrio, este desarranjo tanto ambiental como genético, então a doença aparece. Quando o doente aparece na consulta, a doença já começou há bastante tempo. Há muitos anos, se calhar, não é? Portanto, para aparecer, quando começam a aparecer os primeiros sintomas motores, houve uma parte dos neurónios que de facto já desapareceu. E portanto é uma doença que se vai instalando muito lentamente durante bastante tempo e depois então instalam-se os sintomas. Portanto, mas para responder à sua pergunta, não sabemos exatamente o que é que está por trás disto tudo, e isto também é uma limitação para nós conseguirmos desenvolver medicamentos eficazes, claro, que curam a doença. Exato. E essa é uma das limitações atuais. E o que é que podemos fazer para reverter a tendência? Pergunta desafiadora. Sim, exatamente, é verdade. Portanto, hoje o que nós todos promovemos, e portanto, em especial para quem não tem doença, é ter um estilo de vida saudável. E parece que o exercício, em pessoas que são muito ativas do ponto de vista físico, parece que tem uma redução do risco de desenvolver a doença de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas. Eu diria que os fatores normalmente ambientais que nos protegem um bocadinho à doença é o fator da atividade física, a pessoa manter-se muito ativa, não é só umas caminhadas de vez em quando, não é? Ter ir ao ginásio, serem disciplinados, ter uma alimentação equilibrada é importante. E depois é estarem ativos do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista social. Mesmo assim, há pessoas que fazem isto tudo, né? E depois desenvolvem. Portanto, aí a questão de... Há mais do que isso que nós não sabemos, e isso pode estar a ter neste momento um papel muito, muito importante. Mas isto é aquilo que... depois há outras coisas que são um bocadinho mais polémicas, mas que esta é aquilo que parece que pode eventualmente ter um efeito neuroprotetor. Sim. E que pode evitar o aparecimento destas doenças. Agora... um mito ou verdade, não é? É tentar fazer atividades com a mão com que geralmente não fazemos, não é? Em determinadas funções. Por exemplo, a pessoa que cozinha com a mão direita, mas para estimular o cérebro usar a esquerda. Isto é um mito ou é verdade? Focarmos nesse tipo de exercícios, acho que não parece que faça muito sentido. Portanto, é verdade, o nosso cérebro funciona ao contrário. Portanto, eu para mexer a minha mão direita é o hemisfério esquerdo que está a funcionar. Nós funcionamos ao contrário. Nós devemos estar ativos para tudo, não é? Para todas as atividades. E, portanto, nós obviamente que temos um lado dominante e esse nós vamos sempre usar. Não é? Portanto, de forma que esse tipo de exercícios tenha algum impacto na doença, não há nada que mostre a eficácia e o benefício. E então, para prevenir qualquer doença do movimento, o que é que pode ser feito para estimular o cérebro e combater as doenças associadas? É muito isto. Exercício físico de forma rotineira, não é? Portanto, rotina de exercício físico que seja uma coisa cardiovascular, ou seja, que nos obrigue a aumentar a frequência cardíaca, que nos obrigue a suar. Portanto, o exercício físico deve nos fazer cansar. Estarmos ativos do ponto de vista social, isto é fundamental. Isto nós vimos muito na pandemia. Sim. Diria que foi... Depois do aumento das mortes e de tudo, essa parte foi difícil de gerir, mas o impacto mais importante da pandemia foi o isolamento social. Sim. E nós, de repente, começámos a ver as consultas cheias deste tipo de doença. Não é? Não foi isto que causou, mas isto promoveu, portanto, o isolamento físico, o isolamento social, a paragem da atividade, promoveu rapidamente o aparecimento daquilo que já lá estava, mas tornou-se óbvio em muitos dos doentes. Portanto, estarem ativos do ponto de vista social, do ponto de vista cognitivo. Quando digo vista do ponto de vista cognitivo, falo muito também da parte profissional, da parte ocupacional. Não é? Sim. Portanto, eu falo mesmo com os meus doentes que não têm este tipo de doenças, têm coisas mais ligeiras, por exemplo, dores de cabeça, enxaquecas. Tento sempre promover esta ideia de que a reforma é uma coisa que Exato. pode não ser boa, não é? Pois a pessoa para e de repente aparecem estas coisas todas. Exatamente. E tem a ver com isto. Mas estas doenças já lá estão. Mas depois a mudança de rotinas, de exercício, de estímulo social e cognitivo tem imenso impacto. Sim. Portanto, eu promovo sempre esta ideia que em todas as áreas nós devemos estar muito ativos. Desenvolver outras aptidões para outras alturas da vida, não é? Sem dúvida. E isto é uma coisa importante, que é, nós vemos, por exemplo, doentes, até pessoas muito qualificadas, não é? Que se dedicam muito a uma área, portanto, muito intelectual, muito escrita, por exemplo, historiadores, muito dedicados a uma área muito específica, muito centrados no sofá, no computador. Sim. E depois, de repente, deixam de conseguir fazer uma destas atividades e não conseguem fazer mais nada. Exato. Não é? Isto aplica-se a outras profissões, mas aqui é onde eu vejo, de facto, mais.
E, portanto, claro que sim, ao longo da vida eu acho que é importante nós termos outros interesses e conseguimos promover esses interesses. E esta parte do lazer também pode ter um impacto no aparecimento e até depois na terapêutica na gestão terapêutica destes doentes. Sim. Como é que a ciência atual explica as causas neurológicas de Parkinson? Era este equilíbrio que estávamos aqui há bocadinho a falar, não é? Portanto, de facto, parece haver estes fatores ambientais. Há um fator que nós não conseguimos mesmo resolver, e é o maior fator de risco, que é a idade, como disse há bocado. Claro. Portanto, a idade é aquilo que nós não conseguimos modificar, e depois, outro fator que nós não conseguimos modificar é a genética, não é? Portanto, aquilo que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe, nós não conseguimos modificar. Portanto, são os nossos genes. E, de facto, há mutações genéticas neste momento. E também foi uma área que se desenvolveu muito na neurologia e também na doença de Parkinson, que neste momento sabe-se que há um conjunto de genes que causam doença de Parkinson. Aumentam o risco e há outros que causam mesmo doença de Parkinson. E isso nós não conseguimos modificar. Não é? A verdade é que a maior parte dos doentes nós não conseguimos identificar uma mutação. Estamos a falar de 10, 15, 20% dos doentes têm causas genéticas para desenvolver a doença de Parkinson. Isso acontece tipicamente em doentes mais jovens. E falo em doentes a começar sintomas aos 30, 40, 50 anos. Portanto, são idades precoces. Muito cedo. Muito cedo, sim. E depois temos doentes que começam em idades mais avançadas, que é o típico, né? Depois dos 65, e estes, de facto, muitas vezes não conseguimos identificar uma causa, mesmo vendo isto tudo, não é? Vendo a parte genética, estes fatores ambientais, não é? São raros os doentes que estão expostos aos pesticidas, não é? Aos químicos. Portanto, tem de haver de facto. Mas quando fala nessa exposição aos pesticidas, é exposição mesmo ou pode ter a ver com aquilo que se usa hoje para os alimentos que hoje ingerimos? Ambos. E portanto, hoje também as coisas são muito mais regulamentadas nesse sentido, não é? Mas sim, portanto, a exposição direta, agora sim um estudo muito interessante, que parece que os golfistas parecem ter um risco aumentado de desenvolver a doença de Parkinson, provavelmente por causa dos químicos que são usados para manter o relevado. Portanto, isto foi o primeiro estudo que saiu agora há muito pouco tempo, esta semana. Portanto, parece que vai tudo um bocadinho nesta linha. Portanto, claramente há pesticidas, nós sabemos o nome, que causam doença de Parkinson. Exposição, e estamos a falar de exposição ocupacional, não é? Ocupacional, sim. Ou acidental, não é? Pois. E, portanto, sabemos que aí há um risco. Agora, depois há, provavelmente, e é por isso que nós achamos que, de facto, que uma das causas do grande desenvolvimento de doentes, deste número, não é? De aumentar de doentes com doença de Parkinson, é realmente a exposição a estes pesticidas que são usados, não é? Porque senão nós não conseguimos ter tantos alimentos para a população mundial, não é? E, portanto, esta parece uma das hipóteses mais prováveis, mas tem de haver também um fator genético que predisponha, não é? É o que não proteja. Exatamente. Isso é uma coisa que eu perguntava, o que é polémico? É o tabaco, o consumo tabágico, parece reduzir o risco de doença de Parkinson, não é? Portanto, eu não digo com isto, obviamente, que as pessoas vão fumar, não é? Muito pelo contrário, depois há outros problemas. Mas isto é um fator que aparentemente protege, não é? E, portanto, isto é demasiado complexo para nós conseguirmos assim dizer taxativamente é isto ou aquilo, exceto, de facto, nas formas genéticas e nós conseguimos, com alguma robustez, atribuir a causa, não é? Mas isso é uma pergunta que nos fazem sempre na consulta e é um bocadinho isto que eu explico aos doentes. E qual o impacto psicológico e social de uma pessoa que recebe este diagnóstico? A pessoa e a família, não é? A família, sim. Essa é sempre a parte mais difícil da minha consulta. E por mais anos que passem, é sempre um momento difícil, não é? Claro que há doentes e há formas mais ligeiras do que outras, mas esse é um momento que o doente vai lembrar para o resto da vida. E, portanto, nós médicos temos que ser assim muito cautelosos, temos sempre, não podemos esconder, temos sempre que dizer a verdade, mas também, no meio da verdade, temos que partilhar esperança, não é? Sim. E, portanto, claro que este é um diagnóstico que não é nada simpático, mas nós vemos de tudo. E isto aplica-se também a outro tipo de doenças, não é? Nós temos doentes oncológicos, não é? Com cancro, e que tratam e nunca mais têm nada, não é? E temos doentes que têm o mesmo diagnóstico e morrem ao final de uns anos, não é? De poucos anos. Portanto, nós nunca conseguimos dizer na primeira consulta, na verdade, acho que pouco provável nós consigamos dar assim um prognóstico certo, não conseguimos. Claro. E, portanto, isto é uma mensagem que eu também digo aos doentes, que eu passo sempre, que nós não sabemos o que é que vai acontecer, não é? E, portanto, sim, tem este diagnóstico. O tratamento é eficaz, não há cura, mas o tratamento é eficaz. E, portanto, vamos ter momentos bons e vamos aproveitar esses momentos bons,
Mas vamos ter momentos difíceis, não é? E estamos cá para resolver. Agora, temos sempre que, neste diagnóstico, passar uma mensagem positiva, não é? E, de facto, a fé ajuda nesta altura. Sim. Tanto no diagnóstico como no acompanhamento destes doentes. Isso, para mim, é muito claro. Mas é um momento, de facto, importante. E, obviamente, que nós médicos temos que treinar, não é? Para esse momento. Não é? E temos que passar também com muita esperança. E, na verdade, aquilo que eu digo aos doentes, cá até em estadios um bocadinho até mais avançados, ou mesmo no diagnóstico, é que, mesmo em momentos difíceis, há sempre uma forma de tentar resolver no momento. Não é? Mesmo que a doença vá progredindo e mesmo que entremos em estadios muito difíceis da doença, não é? Há sempre alguma coisa a fazer. Sim. E esta eu acho que é sempre a mensagem mais importante. E a questão de explicar, não é, tudo acerca da doença também acho que acaba por desmistificar um pouco, não é? Eu acho que isso ajuda mesmo. Sem dúvida, bastante. sem dúvida. Explicar, não explicar. Sem dúvida, e hoje em dia a medicina, a forma como nós atuamos é um bocadinho diferente do que era há uns anos. Sim. Não é? Portanto, hoje em dia nós tentamos ser mais sensíveis e sermos mais humanos na passagem, não é? E que neste Exato. momento o tratamento, a decisão terapêutica e da abordagem do doente é centrada no doente, não é centrada no médico. Não é? Isso é uma coisa muito importante. Sim. Portanto, eu costumo dizer que cerca de milhões de pessoas com doença de Parkinson, não é? Cerca de 6 milhões. E provavelmente daqui a poucos anos serão 12 milhões, portanto isto é um bocadinho aqui assustador, sim. E que são 12 milhões de doentes com doença de Parkinson, todos diferentes, não um doente com doença de Parkinson igual. E portanto o tratamento deve ser muito individualizado, muito personalizado, de acordo com a ocupação, de acordo com a idade, não é? Exato. E de acordo com os objetivos que a pessoa tem na vida, não é? Sim. E isso deve ser centrado no doente, não deve ser centrado no médico. Que é o doente que tem a doença, é ele que pode explicar as diferenças que tem e o médico perceber que, olha, é diferente neste, é diferente nesta pessoa, não é? Manifestam-se assim, nesta ou naquela não. E Totalmente, pronto. Não somos seres todos iguais, não é? Não somos e temos respostas à medicação também diferentes. Diferentes, exatamente. A forma como tratamos o homem é diferente de como tratamos a mulher, isso também é importante. E é muito isto, depende da ocupação, da idade, da fase da doença, não é? Portanto, sim, e a questão da fé que também abordávamos, acho que dá um sentido para quem tem, acaba por ter um sentido diferente, não é? Nesta doença, e na verdade, em todos os. Nós, como médicos, infelizmente vemos de tudo, não é? As coisas boas, as coisas más. E sem dúvida que o que eu vejo é que as pessoas que têm fé levam as coisas de forma diferente, não é? Com mais leveza e é isto, não é? Mais esperança e confiança, não é? Sim, confiança, mas que aceitam melhor. Aceitam melhor, sim. A aceitação do diagnóstico é uma coisa Sim, muito importante. é uma fase. Porque a partir desse momento a pessoa organiza a vida, não focada na doença, não é? Mas que é isto que é preciso fazer e é isto que vamos fazer. Sim. Não se resignar a isto vai progredir, não há nada a fazer e eu vou ficar aqui sentado, não só a ver televisão o dia todo. Não é? Isto é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Claro. E portanto a fé ajuda nisto, a aceitar o diagnóstico e bola para a frente, não é? Portanto, e não há grande alternativa a isto, não é? Portanto, foi isto que Deus me deu. Exatamente. E portanto, é aquilo que eu vejo muito nos meus doentes. Sim. E aquilo que também, eu mostro nas pessoas que têm fé, dou muito o exemplo do Papa João Paulo II, não é? Que tinha um quadro de Parkinson. Estava-me a lembrar disso. Já estou há não sei quanto tempo para falar sobre isso. Que tinha um quadro de parkinsonismo, parecia uma doença de Parkinson, de facto. E temos agora mais recentemente o Papa Francisco, não é? Sim. Que expuseram, fez esta exposição, não é? Total e muito aberta das suas limitações, não é? Até ao fim. Sim. E em Portugal há muito esta tendência de ocultar um bocadinho o diagnóstico, as limitações. Então, nós vamos sempre para a Espanha, outros países, e vemos todas as pessoas com cadeira de rodas, de andarilhos. É verdade que os nossos acessos em Portugal são um bocadinho diferentes e são chatos, mas vemos as pessoas expõem-se de uma forma diferente. Isto não se aplica a todos os países, não é? E há países também ainda piores do que nós do ponto de vista da ocultação diagnóstico e de impacto social que esta doença tem. Mas o Papa Francisco e o Papa João Paulo II fizeram esta exposição muito clara, né, das limitações e não foi isso que os impediu, não é? Até ao fim. Sim. E, portanto, nas pessoas que têm fé, e que eu consigo perceber isso, não é? Na consulta, eu falo muito sobre isto. E, portanto, o uso da cadeira de rodas, o uso do andarilho. Isto não estou a dizer, não estou a passar a mensagem que todas as pessoas vão precisar de ter acesso a isto. Não, de todo. Mas que, de facto, pode haver alturas em que as pessoas podem se sentir mais incapacitadas, não é? E que não se devem isolar por causa disto. Sim, sim. E, portanto, eu uso muito o exemplo de ambos para mostrar que até ao fim isso não os parou. Não é? Sim.
E quando estava a falar de que a pessoa fica sem expressão, a imagem de João Paulo II era exatamente essa. Ele não tinha mais uma expressão. É verdade, não é? exatamente. Uma característica importante. Sim, sim. As terapias tradicionais atualmente disponíveis para este tratamento? O tratamento, portanto, como nós abordamos um doente com doença de Parkinson e com outros quadros parkinsónicos, fazemos do ponto de vista farmacológico e do ponto de vista não farmacológico. Como disse há bocadinho, não existe nenhuma cura para a doença de Parkinson, mas o tratamento sintomático é particularmente eficaz. E quando digo isto, significa que, fazendo alguma medicação, este conjunto de sintomas que falámos agora, o tremor, a rigidez, a lentidão, pode melhorar significativamente com a administração destes medicamentos. E, portanto, o objetivo é repor aquilo que está a faltar no cérebro, Claro. que é a dopamina. E, portanto, existem neste momento vários medicamentos com mecanismos de ação diferentes e que ajudam a manter o doente muito bem, um pouco incapacitado nos primeiros anos, e depois, à medida que a doença progride, temos acesso a outro tipo de terapêuticas que ajudam nessas fases avançadas ou mais tardias da doença. Mas há uma parte muito importante que é a parte não farmacológica, que era aquilo que estávamos a falar há bocadinho. Portanto, a evidência atual sugere que, não havendo nenhum medicamento, nenhum comprimido ou injeção que evite a progressão da doença ou que evite o aparecimento das doenças, há uma intervenção que parece ser neuroprotetora e que parece ajudar a evitar a progressão da doença tão rápido, que é de facto o exercício físico. Portanto, a evidência atual começa a ser mais robusta nesta linha e, portanto, eu também uso muito este argumento para conseguir convencer os meus doentes a fazer atividade física, que não é fácil, não é? Especialmente que nunca fizeram, por exemplo. Exato, pois é verdade. Então, eu explicando que isto pode ajudar a abrandar a progressão da doença, isto é a única intervenção que temos com esse objetivo. De facto, a fisioterapia, o exercício físico e a fisioterapia em alguns doentes, de facto, é absolutamente fundamental. E terem esta rotina bem estabelecida, não é? Claro que quando o doente começa a ter sintomas importantes, a fisioterapia é importante na medida em que é preciso estabelecer objetivos, progredir nesses objetivos e depois, além da fisioterapia, a questão da terapia da fala, os doentes começam a falar baixinho. Sim. Podem ter problemas na deglutição, portanto, podem ter risco de engasgamento. E, portanto, devem ser incluídos na terapia da fala. Depois há doentes que precisam, de facto, de, por exemplo, esta dificuldade em apertar os botões, terapia ocupacional, exatamente, também é fundamental. Estes doentes é importante serem acompanhados pela nutrição, porque podem ter, de facto, perdas de peso acentuadas. E depois, obviamente, a parte da psicologia também é relevante. Sim. Há doentes que, de facto, precisam desta ajuda no início do diagnóstico, não é? E, portanto, adquirir estratégias de compensação nos momentos em que estão mais, de facto, um bocadinho mais preocupados, mais ansiosos e que não estão a conseguir gerir o diagnóstico, é importante. Ou doentes que começam com alguns esquecimentos, em terapia cognitiva, treino cognitivo, estimulação cognitiva, podem ajudar a manter alguns domínios cognitivos um bocadinho mais ativos. Portanto, hoje em dia é assim que nós tratamos a doença de Parkinson, sendo que tendemos a usar doses baixas de medicamentos e vamos titulando de acordo com a necessidade. E há doentes que se mantêm estáveis com doses baixas durante muito tempo. Muito bem, e já chegamos ao final da primeira parte, já voltamos para a segunda parte, fique desse lado e até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. Vamos recordar rapidamente, para quem não esteve na primeira parte, que hoje estamos a falar de doenças do movimento, terapias avançadas na doença de Parkinson, com a neurologista doutora Ana Castro Caldas. Nesta segunda parte vamos aprofundar as terapias avançadas nesta doença, exploradas as possibilidades que a neurotecnologia oferece atualmente. A Organização Mundial de Saúde reforça que o investimento em pesquisa e inovação é crucial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doenças neurológicas. As terapias de última geração, como a estimulação cerebral profunda, terapia genética, células-tronco e dispositivos inteligentes, representam um avanço significativo na luta contra os sintomas que debilitam imensos pacientes. Além disso, discutiremos os desafios éticos, as limitações atuais e o que o futuro reserva para estes tratamentos. Como a fé e a ciência podem caminhar juntas na esperança e na cura e acolhimento? E qual o papel da comunidade e das famílias neste processo de cuidado contínuo, que também já falámos um pouco na parte inicial. Estas questões estão a ser aqui abordadas com a doutora Ana Castro Caldas.
E eu seguiria, Ana, aqui com o nosso seguimento, nossa primeira parte, nesta questão das terapias. Como é que funciona a estimulação cerebral profunda e quais são os seus benefícios? Acho que é importante explicar que, à medida que a doença progride, alguns doentes entram, nós estamos num estadio avançado da doença. Significa que nós vamos ajustando a medicação, vamos subindo as doses, vamos encurtando o intervalo entre elas, mas mesmo assim, entre esses intervalos, em algumas partes do dia, os doentes ficam de facto muito incapacitados, como se a medicação de repente não fizesse efeito. Nós chamamos de um momento off, em que depois vão alternando com os momentos em on, que são os momentos em que a pessoa está sob o efeito da medicação e conseguem fazer uma vida muito normal. Portanto, quando nós optimizamos o esquema terapêutico, portanto, oral, portanto, os medicamentos, vamos encurtando as tomas, vamos subindo as doses e mesmo assim os doentes começam a apresentar estes sintomas que são de facto muito incapacitantes ao longo do dia, nós então assumimos que os doentes estão em estadio avançado da doença e passam a ter critérios de acesso a esse tipo de intervenções, que são intervenções, nós chamamos de técnicas avançadas do tratamento da doença de Parkinson, em que se inclui de facto a DBS ou a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Esta é uma cirurgia que apenas uma porcentagem de doentes tem indicação para fazer e que consiste em colocação de 2 elétrodos numa zona profunda do cérebro, depois estão conectados a um cabo e depois a um pacemaker que fica aqui debaixo, como se fosse um pacemaker, como nós chamamos de um neuroestimulador que fica atrás, por baixo da clavícula e que vai enviando uns impulsos com os parâmetros que nós definimos na consulta. Isto permite dar uma estimulação contínua desta zona específica e que nos permite reduzir a medicação e que permite manter de facto a marcha, a voz e uma vida normal. Portanto, dá ao doente a possibilidade de uma melhoria da qualidade de vida importante com redução destes momentos off e dos momentos on, destas flutuações motoras que caracterizam a doença. Embora nem todos os doentes tenham indicação para este tipo de intervenção. Sim, não são. Obviamente, como dissemos na primeira parte, todos os casos iguais, não é? São muito diferentes. E quais os riscos e limitações das terapias avançadas atualmente disponíveis? Depende muito do tipo de intervenção que estamos a falar. Por exemplo, da cirurgia de estimulação cerebral profunda, o risco maior é de facto o risco operatório, em que isto é uma cirurgia ao cérebro, portanto, tal como todas as cirurgias, tem um risco hemorrágico, portanto, pode haver um sangramento, pode haver também infecção de todo o sistema, e o doente pode não ter. Os elétrodos podem ficar colocados num sítio que não é ótimo, não é? E, portanto, isso depois, a longo prazo, pode-nos dar dificuldade em manusear estes parâmetros de estimulação. Portanto, estes são os efeitos adversos mais frequentes, embora, quando isto é feito em centros muito especializados e que já fazem há muito tempo, a probabilidade disto acontecer é muito baixa. Portanto, estamos a falar de taxas de complicação na ordem dos 3%, portanto é baixo, não é? Depois temos outras técnicas invasivas ou avançadas, mas preferimos usar este nome que é para não ser tão assustador, em que nós podemos colocar um tubo no estômago, em que administramos diretamente a medicação e, portanto, faz como se fosse um bypass à digestão do medicamento. Sim. E, portanto, o medicamento vai direto para a zona onde ele é absorvido e de forma continuada, não é? Entre 16, mais ou menos 16 horas por dia. E, portanto, faz com que estas flutuações que há bocadinho estava a descrever, do on e off, o doente toma um medicamento, melhora, está ali 2 horas, 3 horas melhor, depois volta a piorar, e, portanto, isto ao longo do dia é difícil gerir. Portanto, esta que nós chamamos de duodopa jejunal, em que conseguimos administrar este gel, a medicação, mas em forma de gel, diretamente no parte do intestino, faz com que haja uma redução destas flutuações, porque é uma administração continuada, que é muito diferente da medicação oral, não é? Porque é uma coisa muito pulsátil. E, portanto, as complicações, mais uma vez, estão associadas à colocação do tubo, que também é um procedimento cirúrgico, embora seja muito, muito mais simples. E depois, obviamente, pode haver deslocação do tubo. Portanto, pode haver infecção da zona da PEG. Portanto, isto são as complicações que eventualmente podem acontecer. E ainda temos mais outra intervenção, que essa sim é mais recente cá em Portugal e também foi comercializada há relativamente pouco tempo, do ponto de vista internacional, que é administrar este medicamento, a levodopa, mas através da pele. Portanto, nós pomos um bocadinho como se comportam as insulinas nos diabéticos tipo 1, em que estão ligados a uma bomba e que vai libertar a insulina. Neste caso, os doentes estão ligados a uma bomba e que fica, portanto, é uma máquina que tem um medicamento e que vai conduzindo o medicamento através da pele, portanto, subcutâneo. Em que ficam ligados
as 24 horas e ficam sempre a receber o medicamento, mais uma vez, para evitar estas flutuações. Temos ainda outras formas, que são formas de resgate, portanto, quando o doente está neste off, podem fazer uma injeção, fazemos quase como se fosse uma insulina, portanto, o doente tem uma caneta debaixo no bolso, está na rua, tem um off súbito, tem um agravamento rápido dos sintomas em poucos minutos, não é? Quase podem deixar de conseguir andar, ficam mais lentos, fazem a injeção, passar 10, 15 minutos, melhoram. Mas a própria pessoa? A própria pessoa, exatamente. E depois, é um medicamento que nós chamamos de apomorfina. E agora, em abril, começou-se a comercializar em Portugal o mesmo medicamento, mas debaixo da língua, também com o mesmo objetivo. Portanto, uma película que se põe debaixo da língua e em 10, 15 minutos o doente entra em ON. Portanto, isto são terapêuticas que nós usamos em doentes que estão em estadios mais avançados e que têm estas complicações motoras. E que precisa já ter um autoconhecimento grande do seu organismo para conseguir reagir e... Sim. Isto é uma coisa que os doentes rapidamente vão aprender a identificar e depois a gerir, não é? Há doentes que vivem bem com estas flutuações, ou porque estão de facto mais em casa, ou porque não são assim tão incapacitantes, não é? E vivem até relativamente bem com isso, embora com uma redução da qualidade de vida isso pode acontecer. Mas há alturas em que, de facto, estes momentos, estes períodos em que a medicação deixa de fazer efeito, podem ser muito incapacitantes, e estas tecnologias e estas intervenções, muitas destas já nem sequer são recentes. Estamos a falar, por exemplo, a cirurgia de estimulação cerebral profunda tem mais de 30 anos de uso. Portanto, ao momento que a tecnologia vai avançando e a forma como os equipamentos são colocados, ou depois obviamente há uma evolução, não é? Mas o objetivo e a forma como nós operamos é muito idêntico ao que fazíamos há umas décadas, não é? E, portanto, na verdade, aquilo que mais tem evoluído nos últimos anos, do ponto de vista terapêutico, nos doentes com doença de Parkinson, são exatamente estas técnicas avançadas que permitem dar a qualidade de vida aos doentes nestes estadios um bocadinho mais difíceis. E o que é que me poderia dizer sobre as células-tronco para a regeneração neural? Todas essas intervenções, neste momento, estão sob investigação. Portanto, as recomendações internacionais do tratamento da doença de Parkinson não inclui esse tipo de abordagem. Eu sei que existe, obviamente, e perante este diagnóstico há um grupo de doentes que anda à procura de uma resposta quase como se fosse um milagre, um medicamento que cure, mas eu tento sempre explicar que o que está neste momento são ensaios clínicos, portanto são ensaios em que nós testamos esse tipo de intervenções, sejam as células estaminais, em que podem ser administradas este conjunto de células com o objetivo de regenerar essa zona específica do cérebro, não é? Que está, por uma razão, a morrer. Mas já foram feitos muita investigação nessa linha. Acho que em breve vamos ter mais notícias sobre isso, com mais robustez, mas neste momento não existe nada nessa linha, portanto, células-tronco, com eficácia e com segurança estabelecidos na doença de Parkinson. E como é que as terapias integradas podem ajudar na gestão dos sintomas? Há pouco, na primeira parte, falou-se que... Sim, abordámos aqui um bocadinho no intervalo essa realidade também. Eu diria que essa, de facto, falámos há bocadinho, é a forma mais eficaz para tratarmos o doente com doença de Parkinson, exatamente porque se apresenta com múltiplos sintomas que estávamos há bocadinho a falar, não é? E todos muito diferentes. Portanto, idealmente, e isto faz parte das recomendações, os doentes devem ser incluídos em grupos multidisciplinares, em que se consiga abordar um bocadinho estes sintomas e possamos tratar não só do ponto de vista farmacológico, como do ponto de vista não farmacológico. E, portanto, estas equipas multidisciplinares, que em alguns países estão bem estabelecidos, aqui em Portugal, de facto, nós precisamos urgentemente dar um passo em frente para que todos os doentes possam ter acesso a este tipo de intervenções. Mas o objetivo é, de facto, o doente estar no centro do tratamento e nós conseguirmos, de acordo com os principais sintomas e principais problemas do doente, conseguir resolvê-los, não só do ponto de vista farmacológico, como do ponto de vista não farmacológico. E, portanto, estas formas interdisciplinares têm um objetivo de se complementarem todas umas às outras, não é? Portanto, os doentes que têm alterações motoras devem ser, de facto, avaliados para começarem um programa de fisioterapia, com este objetivo, não é? O problema é a postura. Temos de trabalhar para a postura. A força muscular deve ser tratada em estado postural, o equilíbrio. E, portanto, isto tem que ser feito com alguém, obviamente, com um profissional de saúde, não é? Mas doentes vêm dizer sempre, mas isso eu faço em casa. Não faz. Não faz. E, portanto, isso aplica-se também à terapia da fala e à terapia ocupacional, não é? E depois lá está o programa
é muito personalizado, não é? E há doentes de facto que têm que estar muito ligados porque estão muito dependentes e estão de facto em estadios mais avançados da doença, mas há doentes que estão em estadios muito, muito iniciais, que nós podemos incluí-los nestas equipas multidisciplinares, mas de uma forma diferente de tratamento, não é? Portanto, há bocadinho disse que os sintomas não motores podem ser muito incapacitantes e, por exemplo, um doente com uma ansiedade importante e com um quadro depressivo, que pode não ser só reativo ao diagnóstico e à incapacidade ou ao mal-estar que sinta naquele momento, a falta de dopamina causa estes sintomas, não é? Portanto, obviamente que se há uma perturbação da ansiedade, um episódio depressivo, os doentes devem ser encaminhados para a psiquiatria, que em conjunto com a neurologia devem abordar este doente, não é? Isso aplica-se a outros sintomas. Por exemplo, há doentes que têm quadros intestinais de obstipação graves e que faz parte da doença. E nós tentamos tratar com laxantes, mas muitas vezes precisam de serem vistos de outra maneira, não é? Ou de serem incluídos na gastro, por exemplo, na gastroenterologia. E isto aplica-se um bocadinho a estas todas as áreas. Portanto, doentes podem começar a ter uma flutuação da tensão arterial, a medicação em si e a própria doença de Parkinson podem baixar um bocadinho a tensão. E muitas vezes os doentes têm que ser vistos pela cardiologia para a gestão destes medicamentos. Agora, de facto, isto é o ideal, não é? E o problema neste momento é que nem todos os doentes conseguem ter acesso a estes grupos. Não há ideal. Não há esse ideal ainda. Não há, infelizmente não há. Sim. E, portanto, os diferentes estágios da doença, não é? Têm em vista categorizar também todas essas necessidades dessa multidisciplinariedade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. E há bocado falámos sobre a questão do impacto de quando o doente recebe a notícia, não é? E a família? Como é que vê a família nesta doença? A família é uma peça fundamental e eu habitualmente, a não ser que o doente claramente não queira que o familiar entre, não é? Eu peço sempre para entrarem. Não só porque vão dar mais dados na doença, muitas vezes os doentes ou ignoram ou não se apercebem. Sim. Mas também para partilhar o diagnóstico e porque vai ser uma peça-chave no tratamento e no acompanhamento destes doentes. Muitos dos familiares que chegam à consulta já quase sabem o diagnóstico, não é? Quando eu partilhei, já sabia. Já estava desconfiada. Portanto, há muitos que já vêm um bocadinho tocados na medida em que já foram ler, nem sempre coisas corretas, não é? Esse também é outro problema. Mas é o Google. É muito Google, assim, muito Google, e muitas vezes vão a blogs, coisas que não fazem. Exatamente. Mas são de facto uma chave importante, vão ser muito importantes no acompanhamento, na importância de estabelecimento de rotinas também, esta questão do exercício, não é? Um doente que nunca não tem uma rotina de caminhadas, não é? Mas se calhar a mulher consegue puxar o marido para ir, não é? Portanto, é importante esta passagem que nós chamamos de psicoeducação, não é? Portanto, tudo podemos fazer, o familiar tem que estar também aberto para conseguir implementar isto. E orientá-los também, né, para essa ajuda. Sem dúvida. E também a aceitação do diagnóstico do familiar, da mulher ou do marido, é fundamental também para isso, não é? Então, atualmente, o que é que poderia dizer das terapias mais inovadoras em fase de pesquisa? A parte genética, portanto, a investigação... genética e células-tronco. Sim, portanto, hoje em dia já há muita investigação. As pessoas que muitas vezes pensam que há pouco investimento. É imenso investimento. Só que para trilhões de dólares usados todos os anos, poucos medicamentos eficazes saem deste investimento. Não é? E, portanto, há muita... e certamente haverá novidades nos próximos anos. Eu diria que as terapêuticas mais inovadoras estão associadas à genética. Ou seja, nós sabendo que há uma mutação que está a causar a doença, se nós percebermos o mecanismo, eventualmente nós vamos conseguir encontrar um tratamento modificador. Não é? Sim. E, portanto, provavelmente aquilo que vai sair agora, se calhar de forma um bocadinho mais eficaz, será um fármaco muito específico para uma forma genética da doença de Parkinson. Eu já fui muito mais otimista, não é, do que sou agora. Para uma forma genética, não? Ou várias, não é? Portanto, ou seja, não para dá a doença para de Parkinson. Exatamente. Na generalidade, vai ter que ser estudado a nível... Exatamente. Portanto, há muitos ensaios clínicos há ensaios clínicos a decorrer para mutações específicas da doença. Não é? Exatamente por isso, porque sabemos a mutação e sabemos parte dos mecanismos que estão por trás do desenvolvimento da doença nesses doentes com mutações específicas da doença. Portanto, há vários ensaios clínicos a decorrer nesse sentido e até noutras doenças que não sejam a doença de Parkinson.
E eu acho que aí sim, acho que aí provavelmente vai haver novidades em breve. Noutras áreas, eu já, como disse há pouco, já fui mais otimista quando digo isto. E também digo muito isto aos meus doentes, não é? Porque na procura incessante de uma cura, muitas vezes perdem-se em coisas terapêuticas que não há evidência. Sim. Gastam muito dinheiro. Sim. Lá está à procura disto, não é? E portanto eu tento sempre explicar isto, que há muita investigação feita, muitas dessas abordagens, suplementos, há investigação feita, mas que não há evidência da sua eficácia e do seu benefício. E portanto, se forem coisas inócuas, eu habitualmente não me oponho muito. E portanto é importante para eles testarem, para perceberem que não tem benefício, não é? E habitualmente eu explico isto, não é? E portanto, ainda voltando à sua pergunta, em relação às células estaminais novamente, há investigação a ser feita, há coisas novas com abordagens diferentes, um bocadinho diferente como nós pensávamos anteriormente. Mas isto leva tudo muito tempo, não é? Portanto, para nós conseguirmos estabelecer uma eficácia de uma nova intervenção, é preciso compará-los com outros braços, nomeadamente o placebo, não é? E depois temos que demonstrar a sua eficácia também, comparando também com outros medicamentos, e também a sua segurança, porque isto é fundamental, não é? Isto é preciso investir, é preciso doentes, e é preciso que doentes disponíveis, não é? Claro. Hoje em dia a inclusão em doentes nos ensaios permite ao doente ter acesso a estas abordagens, que não teriam de outra forma, mas também é preciso que eles se voluntariem para isso, não é? Pois. Não é difícil recrutar doentes, não é? Exatamente por este motivo, porque dá-lhes um eventual acesso a uma intervenção que de outra forma não teriam, e se calhar, quem sabe que de facto essa intervenção pode de facto mudar a progressão da doença. Ajudar, sim, sim. E portanto, por isso, de facto, os doentes são generosos e querem participar. Mas é preciso isso, e é preciso mostrar a segurança e eficácia, que até agora muitas destas intervenções não têm demonstrado. Claro. E em relação à aplicação das terapias que já falou, existe uma idade limite? Depende da intervenção. Na cirurgia de expansão cerebral profunda, nós habitualmente não operamos doentes mais velhos do que os 70 anos. Isto parece uma maldade, não é? Nós excluirmos os doentes com mais de 70 anos. Obviamente que há ali uma exceção, mas isto está associado a uma redução do benefício a curto, a médio e curto prazo destas intervenções, e também porque o risco cirúrgico começa a ser maior em doentes mais velhos. E, portanto, existe este limite de idade que nós habitualmente não fugimos muito, embora, claro, haja sempre exceções. Do outro tipo de intervenções, como falei há bocadinho, que é a administração da duodopa no intestino ou debaixo da pele ou para a morfina, não tem limite de idade. Bom, eu penso que estamos bastante esclarecidos, estamos quase a chegar ao final do nosso programa. Não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu ia pedir-lhe para deixar uma mensagem de esperança, não é? Que podemos transmitir aos pacientes e às famílias, não é? E recomendações, não é? Recomendações aos nossos telespectadores que podem estar a assistir e que convivem, não é, com essa condição. Acho que há sempre uma mensagem de esperança, e há sempre uma mensagem de que há muita coisa a fazer. Então, independentemente do estadio da doença, e se a doença progride mais rapidamente ou mais lenta, há sempre uma mensagem de esperança. Nós temos, mais uma vez, como disse há pouco, nós temos que dizer sempre a verdade, não devemos ocultar, e devemos ser sempre verdadeiros, em especial quando há uma pergunta direta, não é? Mas a mensagem é esta, que há muita coisa a fazer, a medicação é eficaz, as intervenções não farmacológicas, como o exercício físico, a fisioterapia, a terapia da fala, a terapia cognitiva, a terapia ocupacional, ajudam imenso estes doentes, portanto, devem ser incluídos e devem procurar essa ajuda, e que devem contar, obviamente, com estas equipas, obviamente com o médico, para estar sempre disponível, tanto quanto possível, para responder às perguntas, às dúvidas e às intercorrências que possam aparecer. E, portanto, no fundo, é um bocadinho esta a mensagem que eu quero partilhar. É verdade que é um diagnóstico que pode ser difícil de aceitar, mas não há outro remédio senão aceitar e tratar e resolver. Muito obrigada, Ana, Obrigada por estar aqui. Foi um gosto tê-la aqui e também Obrigada. ficar bem mais esclarecidos em relação a esta
a esta doença, não é? Às vezes tão misteriosa, não é? E tão complexa às vezes de aceitar, de entender. Mas acho que foi muito importante a sua intervenção e a sua explicação. Obrigada. Muito obrigada. Estamos, assim, diante de várias transformações na neurologia, não é? Onde a esperança de tratamentos mais eficazes e personalizados torna-se uma realidade tangível. As terapias avançadas, embora ainda na fase de desenvolvimento ou implantação, demonstram que o futuro da medicina está na inovação responsável, não é? A ética, não é? E acessível, não é? É fundamental que continuemos a apoiar a pesquisa, não é? Promovendo o diálogo entre a ciência e a fé e fortalecendo o suporte às famílias afetadas. Cada avanço não é apenas uma conquista técnica, mas também uma vitória na luta contra o sofrimento e na preservação da dignidade humana. Como comunidade, podemos contribuir para termos uma sociedade mais inclusiva, onde a esperança e o cuidado possam caminhar juntos. Acreditar na ciência com respeito pelos valores humanos é uma responsabilidade nossa, não é? É um compromisso de todos. E agradecemos à doutora Ana Castro Caldas pela sua presença, não é? Compartilhar o seu conhecimento connosco nesta manhã tão especial. E não se esqueça, esta realidade pode estar bem perto de mim, de si, de todos nós, não é? Quem sabe, não é? Um familiar, um amigo, um vizinho. Então, é nada mais do que compartilhar este tema para desmistificar aquilo que é a doença de Parkinson. Muito obrigada, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.